Sejam bem-vindos ao nosso Zawarudo de 2020! Eu sou o Thunder e nesse vídeo vamos falar dos melhores por cada categoria. No critério da vez a gente tenta explicar na própria apresentação do anime quais foram utilizados e basicamente a regrinha máxima é que cada personagem ou anime foi escolhido porque ele representa melhor a sua categoria. Seja de melhor protagonista, ou melhor vilão, ou coisas do tipo, a gente explica pra vocês por que eles foram escolhidos. E primeira vez a gente vai mostrar também quais foram os indicados pra vocês saberem quais foram, digamos assim, o top 3 que a gente acabou escolhendo. Porque às vezes tem muito personagem, muito anime pra uma única categoria e não dá pra colocar todos porque a gente tem que escolher um. E eu quero agradecer demais o Rafa e o Igor por ajudar tanto nesse projeto do Awards, dando tanto sangue, tanto esforço pra fazer o roteiro pra vocês. E antes de começar, por favor, já deixe seu like se você quiser, compartilha também pra ajudar o nosso projeto a ganhar mais força, já que estamos com um novo canal, e obviamente se inscreva aqui, se você gostou do nosso projeto, se você quer mais coisas legais vindo aí, não só o projeto dos Awards, mas muitas outras coisas também. Então, sem mais delongas, e cuzô! Nosso melhor protagonista masculino fica com o nosso adolescente rabugento, Hachiman de Oregairu. Toda a narrativa foca justamente no Hiki, facilitando nossa percepção mais completa sobre suas ações e pensamentos. Mas aqui vamos além, pois todos os processos de pensamentos, interações e reações são segmentados em transparecer seus erros e acertos, evoluções e regressões, tudo isso sempre sendo muito responsivo pelas interações com qualquer outro personagem, tendo reações positivas ou negativas, seguindo seu grau de empatia com eles, sempre equilibrando muito bem a relação da causa e consequência com a construção bem humana para ele e para os demais personagens de segundo plano. Tudo isso sem sequestrar todo o anime para ele, mas sim usar justamente o Hachiman como uma porta de entrada para esse mundo criado pelo autor, e como ele, sendo o protagonista, vai conseguir interagir com esse universo tão rico quanto ele próprio. Nossa melhor protagonista feminina fica com alguém que manja muito mais de ciência do que certos doutores por aí. Com vocês, Mine de Bookworm. Assim como Hachiman, ela também é um ponto central do anime, mas no caso dela, suas ações criam algo super relevante para isekais no geral. Pela Mine vir do mundo real e estar em um isekai, ela cria experimentações sobre seus conhecimentos em um outro mundo. O anime não só cria segmentações coerentes em esmiuçar os processos das suas pesquisas e criações, como também cria uma relevância pessoal para os valores da própria personagem em meio às suas experiências, principalmente ao longo da história, que tais invenções escalonam a níveis comerciais e até religiosos, mostrando assim toda a trajetória dessa garotinha que mal conseguiu crescer, tendo que lidar com uma escala gigantesca de preocupações e responsabilidades, mantendo sua cabeça no lugar e tendo que aprender com erros e acertos, tanto em âmbitos pessoais quanto profissionais. Em nosso pior protagonista masculino, temos um gênio tão inteligente quanto Light e o Lelouch juntos. Com vocês, Moriarty de Yukoku no Moriarty. Uma das melhores qualidades de um personagem em contraste à sua narrativa é colocar pontos de perspectivas diferentes para criar nuances. E Moriarty faz justamente o oposto disso, onde sua narrativa, que já é extremamente unilateral na apresentação de processos de toda a moral da obra, acaba ficando mais maniqueísta e unilateral ainda por conta dele, já que juntando seu ambiente com a sua mente maquiavélica, posso resumir seus modus operantes dessa forma: se for rico, ele é mau e merece morrer, e se for pobre, ele é bom, a menos que ele seja um assassino, aí pode matar mesmo. A contradição acontece quando até a obra tenta mostrar qualquer nuance desse julgamento, mas a mente brilhante do nosso protagonista de sempre estar 400 passos à frente força nossa crença de aceitar os seus julgamentos de certo ou errado. Ele é um gênio incompreendido que tem o poder do roteiro para justificar qualquer burrice, mau caratice ou assassinato que ele faz usando a lógica que eu citei antes. A nossa pior protagonista feminina vai para alguém que não afundou junto com o Japão porque o roteiro precisava de alguém irrelevante vivo até o final da história, para fazer finalzinho feliz. Com vocês, a Yumu de Japan Sinks. Eu acho que é quase um elogio chamar ela de personagem, já que qualquer característica mais humana apresentada em alguns momentos de interação com outros personagens são completamente descartados por diálogos terríveis e piadocas anticlimáticas. Isso quando o roteiro não a emburrece para arrastá-la de um lado para o outro, com ações inúteis ou criando mais antipatia desnecessária para essa coitada, tornando mais artificial sua existência, assim como todos os demais coadjuvantes. Não feliz com isso, o roteiro ainda força dramas pessoais tristes ou
ou vítimas de algum acidente pesado para tentar fazer você se importar com ela, ou com qualquer outro personagem aqui, ela poderia ao menos ter alguma função narrativa, que não seja segurar a câmera para filmar a história para nós. Nosso melhor grupo principal vai para o comitê estudantil que qualquer escola gostaria de ter, com Kaguya-sama. Como esse anime conseguiu criar 4 personalidades completamente distintas e criar um excelente mix de interações e situações, onde sua própria riqueza está em conceber e detalhar perfeitamente tais personagens, justamente pelas interações, se tornando um ciclo de construção e desenvolvimento através de conflitos, conversas e piadas. Claro que toda essa interação chega em outro nível pela direção de Shinichi Omata, mas muito se deve como o roteiro consegue criar sketches malucas e respeitar as individualidades de cada um aqui, e maximizar os momentos de comédia, conflitos e dramas. O mais incrível é que todos têm tempo de tela, onde por mais que a Kaguya seja a principal e leve o nome do anime, todos os personagens, até a novata Ino, são importantes justamente para criar contexto e interações interpessoais, se tornando um grupo muito rico de ideias e histórias. Nosso pior grupo principal, felizmente, foi quase todo para o fundo do mar, junto com o Japão em Japan Sinks. Os personagens secundários aqui são quase todos rotativos, pois muitos deles morrem ou se separam do grupo principal. Mas relaxa que ninguém faz falta. E esse é um dos vários pontos que faz o coletivo de personagens aqui ser dispensável. Todos eles são descartáveis em âmbitos pessoais, empáticos e dinâmicas de grupo, que por tentar fazer justamente isso, torna as próprias interações quase sem conexão alguma com as tramas vividas ou pela própria tentativa de sobrevivência. Os únicos dois que tentaram justamente fazer alguma ação e racionalizar sobre os problemas vividos são os deuses ex-máquinas que estão sempre com a resposta ou a ferramenta certa para ajudar o grupo, seja sendo explodido por querer comer o yami do papai, ou transformando esse anime num GTA, fazendo código, spawnando um tanque anfíbio no meio do nada. Nosso melhor coadjuvante é o nosso protagonista dos nossos corações. Com vocês, o Ishigod de Kaguya-sama. Ishigami, Chika e até Ino são excelentes personagens que teoricamente não são protagonistas, mas são tão vivos e relevantes para a trama como a própria Kaguya e o Shirogane. O que fez ele entrar aqui foi justamente por essa temporada ter sido o momento dele brilhar, com um arco tão incrível de evolução de personagem que não poderíamos esquecer de dar os devidos créditos, em um momento de clímax enorme da sua segunda temporada, fazendo o nosso garotinho viciado em videogames e extremamente pessimista ter uma consciência que ele conseguiu ir evoluindo de episódio a episódio, através da interação com todo o cast de personagem, e como isso foi gradativo por detalhes do cotidiano, criando uma distância enorme com as questões do seu passado. Todo esse mérito em âmbito de personagem, principalmente narrativo para o anime, foi o critério que se destacou para ele acabar aqui. O nosso pior coadjuvante é pior que aquele chefe que existe só pra te trazer dor de cabeça. Com vocês, o Kikuoka de Sao Alicization. Não é de hoje que ele mal pode ser considerado um personagem, já que sua existência é ser um figurão que tem contatinhos com o governo e trazer problemas para o Kirito. O agravante desta temporada é ele literalmente cagar toda a completude de problemas externos absurdos que ameaçam nossos personagens e o projeto de Underworld pela sua incompetência e suas passadas de pano. Quando um assunto estava quase resolvido, ele vinha com uma nova informação que facilitava ou prejudicava o andamento dos acontecimentos em primeiro plano. Tais informações nunca previamente introduzidas ou explicadas com a bunda para dar uma base de alguma escolha idiota do roteiro. Justamente por ser um péssimo personagem, ele é só um recurso de roteiro que Saul insiste em usar para escalonar o grau de acontecimentos desde a saga de GGO. E aqui só piora ainda mais a ideia de usar ele como um diabo ex-máquina. Para nosso melhor antagonista, Tako Kishimoto fez o seu dever de casa em estudar obras sobre detetives e nos trazer o Moriarty que deu certo em Kabukicho Sherlock. É complexo falar dele sem dar muitos spoilers, mas vamos dizer assim que a referência está aqui para quem conhece minimamente a história de Sherlock Holmes. E aqui o grande antagonismo de Moriarty está ligado justamente à forma dos eventos da história estarem sempre colocando o Sherlock para agir perante os casos que eram apresentados.
sempre com o Moriarty se associando ou escalonando os problemas para colocar em xeque as ações e a moral do seu melhor amigo e rival. O mais incrível disso tudo é como os casos são costurados para chegar nos momentos finais, mostrando todos os problemas e processos que o Moriarty estava vivendo, e como sua mente infantil e maliciosa criou vínculos positivos e negativos com seus amigos, e escalonando para crimes bem mais sérios ao longo da sua narrativa. Infelizmente, mais detalhes estragariam a experiência de quem não o assistiu ainda. Apenas entendam que as referências da sua obra original estão muito vivas, com uma releitura extremamente criativa do Taku Kishimoto em fazer tal trama. E para nosso pior antagonista, é fácil quando o vilão é mal por ser mal, como o Vector de Sao Alicization. Escrever vilões é quase uma arte. Arte essa que Sao não está online. E Vector é mais um exemplo do que não fazer em conceber um vilão. Dizer que ele é mal por ser mal, querendo violar a Alice e comer a sua alma, é um simbolismo meio estranho. Ainda mais quando todos os diálogos que respaldam a sua maldade são tão manjados e com tanto efeito que não conecta ao ponto em questão dos seus objetivos. E o quão fundo ele vai para satisfazer a sua mente perturbada e malvada. Tanto que ele simplesmente aparece na história para ser uma pedra no sapato completamente desnecessária para criar conflitos, já que tudo que iria acontecer de errado no Underworld já iria acontecer sem ele estar ali. Criar uma camada de personalidade para humanizar o conceito das trevas naquele mundo é contraprodutivo e desnecessário, estragando boa parte dos conflitos finais da obra só pela existência ou pela sua insistência em ser um recurso de tragédia para a obra, que não funciona nem pelo personagem que foi porcamente introduzido, nem pelas suas ações. O melhor anime original de 2020 vai para mais um acerto da Trigger com BNA. BNA é um anime com mais munição do que ele consegue atirar na sua história, já que ele tem tantas ideias incríveis de falar de questões de imigração, racismo, religião, genética e tantos outros. Sua força vem justamente por ser um anime que conseguiu ter uma completude muito assertiva em relação à apresentação das suas temáticas e andamento da sua história em fazer toda a sua jornada de metáforas e críticas. Por mais corrida que foram, ainda são muito relevantes para todo o andamento da narrativa e suas reflexões deixadas ao vento. Claro que a Trigger não iria deixar de fora sua estética muito característica em criar novos visuais, já que refletem bem o histórico do estúdio, e aqui criando mais identidade ainda, principalmente pela sua coloração forte. Em nosso anime revelação, quebrando todos os preconceitos, temos Patch. Seu começo é aparentemente obtuso, trazendo conceitos difíceis e poucos padrões quanto ao uso de poderes mentais. É difícil entender a correlação dos personagens, mas aos poucos sua narrativa vai amadurecendo, e aquele começo aparentemente estranho vai ganhando sentido junto com todas as suas ideias, nos fazendo emergir em uma obra que faz você se sentir na pele os processos e situações vividas pelos personagens, onde não vamos entender tudo o que está acontecendo de mão beijada, com diálogos positivos. A obra beneficia o espectador que presta atenção no que está sendo estabelecido, dando vida a uma narrativa rica, com muitos contextos diferentes de personagens, que brinca muito com a ideia de manipulação de mentes. Sua animação não é uma das lá mil maravilhas, e muito se sustenta pela direção, mas uma vez acostumado com tudo isso, Patch se torna uma experiência que fica registrada no seu pico. Nosso melhor anime curto é o melhor anime de Pokémon já feito em toda a sua história, com Twilight Wings. Trazendo toda a ambientação e personagens da série de Sword and Shield, Twilight Wings conta pequenos acontecimentos da vida de alguns personagens desse título. Passagens super dinâmicas e empolgantes, principalmente pelo trabalho extremamente profissional do estúdio colorido, que deu uma aula de criar ambientação e fotografia, criando uma conexão instantânea com o ambiente apresentado e a história montada nos episódios episódicos. Mesmo com pouco conhecimento de quem são esses personagens para quem não jogou o jogo, ainda toda a narrativa é envolvente e inteligente em usar cada segundo para criar um mix de imersão pela narrativa e pelos seus visuais, literalmente jogando uma Pokébola em você para entrar nas cenas. Tal trabalho de altíssimo nível nunca foi feito pela franquia e com certeza faz ele até acender a vontade de jogar Pokémon de novo. Nosso pior anime curto vai para um anime de primeira pessoa. Com vocês, Dogeza. Imagina criar um monte de historinhas para você viver a pele do protagonista que está se humilhando e implorando para um monte de garotas, insistindo que elas mostrem parte do corpo. Então, acho que isso já é o suficiente para explicar porque ele tá aqui, né? A insistência em se flagelar para conseguir importunar garotas é tão ridículo que chega a ser uma piada de mau gosto, sem ao menos qualquer valor narrativo em estar sendo criada essa história. É um
onde ele poderia existir e ser esquecível se fosse um anime mais 18, e ainda seria mal feito se fosse, porque até nisso ele é incompetente. Ainda bem, eu fico feliz que esse tipo de anime não está saindo mais. Ainda bem, ainda bem. Em nossa melhor direção, a disputa foi tão acirrada que colocamos 5 indicados nessa categoria, mas quem levou dessa vez por muito pouco foi o Shinichi Omata em Kaguya-sama. Além de gênio ser elogio mais do que merecido, toda a sua ideia de criar dinâmicas multidisciplinares em usar construções de cena que fomentam não só a comédia em si em primeiro plano, mas morfando com as suas construções de cenas para maximizar o texto em si, podendo usar momentos de drama, ação e até grandes brincadeiras com versões alternativas de Kaguya-sama em formato de anime shoujo. Suas aplicações vão além de um excelente uso para Kaguya em si, mas esses elementos separados são destacados pela própria competência do Omata em fazer esses momentos serem entendidos como parte complementar da obra, que ganham tanto destaque que fica em primeiro plano, dando mais mérito pela pluralidade de momentos do anime, para contar passagens tristes, tensas, dramáticas e alegres com a mesma competência, fazendo Kaguya ser um anime de não múltiplos gêneros, mas que usufrui desses gêneros para levar os seus momentos. Em pior direção, temos alguém que deveria continuar só trabalhando com demanda, que é o Kawaguchi em Higurashi Go. Kawaguchi não é um diretor ruim, ele só é terrível em fazer algo como Higurashi, já que na mesma temporada ele estava trabalhando em Ochikobore Fruit Tart, e lá vimos ele sorrindo de orelha a orelha em fazer garotas fofas com pouca roupa, se insinuando a todo momento na tela. E aqui ele simplesmente não sabia conduzir as cenas, criar storyboard, e fez atrocidades quando tentou trabalhar no seu roteiro. Incompetência em criar tensão, gore, e chegar ao máximo de criar cenas que enviesam completamente a conversa do personagem, por escolher criar simbolismos demais na tela para diálogos que não tinham nenhuma conotação de tensão, desequilibrando completamente o nosso senso de perigo e entendimento da obra, tendo terror onde não deveria, comédia onde não podia, ou até mesmo algumas escolhas estranhas de pijama a vácuo. Claro que não foi só o seu trabalho que tornou esse Higurashi uma calamidade, mas ele teve um papel fundamental em destruir boa parte desse título. Nosso melhor roteiro, temos uma comédia romântica que deu super errado com Oregairu. Toda a genialidade em escrever personagens do Wataru Atari, junto com um trabalho de adaptação do Keiichiro Ouchi, deu uma combinação perfeita para fazer uma história de drama adolescente ser algo completamente rico em passagens e detalhamento de personagens, onde seus próprios conflitos interpessoais e suas diferenças de percepção sobre o ambiente ou sobre eles mesmos já era ouro para desenvolver o roteiro, que soube muito bem utilizar dessas grandezas de elementos para criar ações e reações condizentes com as experiências e moral de cada personagem, levando em conta seus defeitos, preconceitos e ambiente para conseguir criar contrastes certos, possibilitando conflitos e evolução de cada um deles, onde seus problemas mais mundanos da vida adolescente ganham relevância sentida através de compromissos que eles vão ativamente se envolvendo, como tentar ajudar outras pessoas a resolver problemas de convivência, ou até aprender a coordenar eventos e grupos de pessoas para ajudar a planejar festas de formatura. É tudo tão fora do esperado, do padrão de uma comédia romântica, que eu fico extremamente feliz dele justamente errar feio em ser mais um anime de comédia romântica adolescente fazendo besteira, sendo o melhor e mais bem escrito anime de adolescente fazendo besteira. No pior roteiro de 2020, temos um que pode pedir música debaixo d'água aqui, com Japan Sinks. Na altura desse vídeo, acho que já dispensamos mais explicações do porquê ele é tão presente aqui, mas que de fato o que culmina tudo para termos péssimos personagens em geral é que seu roteiro é extravagante em tentar fazer tudo ser importante e pesado, que se torna uma piada de mau gosto pela sua qualidade duvidosa. Roteiros precisam ter a mínima noção de causa e consequência, ação e reação, relação de proporção entre ações de personagens e escala de problemas. E tudo aqui afunda junto com o Japão. Eu reconheço que é uma obra com temática difícil de ser elaborada. Seu material original é bem datado e complicado de adaptá-lo e atualizá-lo, podendo cair no conforto de fazer a desgraça tomar o primeiro plano para respaldar qualquer tragédia tratada aqui. O problema é que nem o básico eles conseguem para tentar fazer as passagens serem minimamente agregativas, seja em âmbito de imersão para o espectador e muito menos para os péssimos personagens. Eles sempre perdem o foco no que realmente é relevante apresentar em primeiro plano e com urgência, criando um mar de ações aleatórias e perspectiva zero para tais situações. Um exemplo perfeito é quando um acidente esmaga um personagem e logo em seguida um dos protagonistas chega até ele dizendo que
porque trouxe a faca, perdendo qualquer noção de urgência, tensão e sendo só uma piada sem graça mesmo. E olha que de piada sem graça eu entendo. Para o pior anime sem roteirista, estamos com a waifu sendo entregue pelos correios em Sao Alice's 8. Essa categoria é uma brincadeira que ganhou força até demais, já que por algum motivo alguns animes tiveram a brilhante de fazer que nem Sao e não contratarem roteirista de ofício para fazer a adaptação do seu roteiro para anime. Isso acontece desde a sua primeira temporada, acarretando erros crassos de roteiro que poderiam ser facilmente corrigidos se tivesse um profissional competente em adaptar toda a sua história. E aconteceu também esse ano com Marouka. O estrago lá não foi tão feio, mas ainda assim o suficiente para alertarmos que enquanto os comitês de produções de alguns animes não escalarem roteiristas para fazer os seus trabalhos em animes, vamos continuar mostrando para vocês quais animes fizeram essas escolhas lastimáveis. Inclusive 2021 já teve anime que fez isso, hein? A melhor animação de 2020 vai para um dos mais surpreendentes animes de porrada dos últimos tempos, The God of High School. Senju Park foi o nome responsável por juntar uma equipe excelente de animadores e ter a carta branca para trazer toda a sua experiência como diretor e animador para criar sequências excepcionais de ação, juntando uma fluidez excelente com ótimas coreografias de combate e uma estética que abusa de efeito e cores para criar sequências frenéticas, dando um tom extra para alguns momentos de desfechos de alguns combates com finalizações dignas de jogos de luta. O que destaca aqui é a quantidade de momentos da obra que existem em animações. Quase todos os episódios têm pelo menos uma luta que é bem elaborada e montada para ser praticamente única, usando e abusando de ideias para criar cada momento único. Por exemplo, uma sequência de duas batalhas acontecendo simultaneamente na tela com a tela dividida, ou efeitos de poderes variados para personagens. Go foi para um outro nível em criar um anime de porrada bem elaborado, com uma competência técnica digna de todos os créditos. Já na pior animação, não é só em modelos 3D que Shibuya encontra seus pesadelos. Até hoje não sei como conseguiram destruir o character design que originalmente foi feito pelo Yoshitaka Amano, um grande artista que fez várias artes e concept designs para vários jogos de Final Fantasy, e sua arte conceito foi destruída pela equipe pavorosa de animadores e por um diretor e storyboard que não fazia a menor ideia do que estavam fazendo. A cereja do bolo foi de fato para a animação 3D, que vamos explicar logo daqui a pouco. Mas qualquer animação 2D foi se perdendo episódio a episódio. Bugs visuais de personagens são coisa pouca quando você percebe erros de coloração, perspectiva, proporção e, claro, continuidade. É um projeto que não faz sentido de ter dado tão errado pela quantidade de artistas visuais e músicos que tinham aqui, se tornando uma das maiores gafes que a indústria dos animes já cometeu. A melhor cena de 2020 fica por uma luta inesquecível na chuva que mostra que não é só o Ufotable que sabe fazer efeitos especiais. Com vocês, Akudama Drive. Dois personagens que só existem pela porrada, um ambiente completamente destruído, chuva forte, um palco bem padrão para fazer uma luta. Mas sua execução, seu contexto e montagem vão além de ser apenas uma luta memorável. Esse momento conseguiu catapultar não só a concepção desses dois personagens, como estabelecer um ponto de virada trágica para a história, mostrando dois lados da mesma moeda, como Akudamas e executores estão se quebrando na porrada sem um grande ideal por trás, não sendo uma luta nobre, apenas para eles um momento de ápice em queimar os seus espíritos. E como para o contexto da obra como todo, suas vidas são apenas descartáveis, mas maximizado pela excelente produção em todos os aspectos dessa cena. Destaque para Yoshifumi Sasahara, que trabalhou tanto na direção e storyboard, junto com outros excelentes animadores para fazer esse momento ser inesquecível, e lembrado aqui como a melhor cena do ano. A nossa pior cena, claro que teria um dedinho podre aqui, com uma cena de despertador em Higurashi. Não vou fazer a piada de como essa cena desperta a dor de quem tá assistindo. É muito fácil essa piada. Mas sejamos sinceros, que em um ano com tantas coisas estranhas acontecendo, essa aqui pode não ser a pior, mas sem dúvidas é a mais emblemática. Com direito a uma luta com action lines, zoom dinâmicos, erros de coloração e um storyboard para fazer personagens serem quase angels, de tanto sangue jorrando no meio da sala. Com uma acirrada disputa do que é mais mortal, uma faca de cozinha ou um despertador. O mais inacreditável é que, no meio de tantos problemas de Higurashi, esse se destaca de ser um dos mais tristes em seu entendimento em fazer momentos de violência, se tornando não só um dos pontos mais baixos de sua produção, mas um momento que representa a guerra eterna entre roteiro e direção que permeou todo o projeto desse anime. Mais uma vez, palmas para o Sr. Kawaguchi, que está criando momentos marcantes em Higurashi.
No nosso melhor episódio, se as dubladoras falaram, então tá falado, porque o episódio 11 de Kaguya-sama está em outro nível. Nesse episódio tivemos um foco gigante nos dilemas que o Ishigod estava vivendo após de problemas do seu passado voltando e incomodando a vida dele. Assim como uma certa pessoa que fez ele viver com uma culpa que ele não deveria ter, tentando ajudar e sendo retribuído a pedradas. Assim como dito antes, Shinichi tem a capacidade formidável de mudar completamente sua condução do episódio, para criar uma atmosfera que seja coerente com o momento, e aqui ele brilha fazendo um episódio muito mais sério, dramático, com excelentes escolhas de perspectivas, cores e montagens para transitar entre o passado e o presente, mostrando uma trajetória de vida do nosso Ishigami, e dando uma conclusão leve com uma piada que rejeita completamente aquele antigo eu. Um episódio tão memorável que até as dubladoras da Chika e da Kaguya teceram enormes elogios para esse momento. E se elas falaram, quem sou eu para contrariar? Já o pior episódio do ano, nem tudo são flores, às vezes tem tentáculos também. Com vocês, o primeiro episódio da última parte de Saou Alicization. Saou já é lembrado por ter cenas estranhas, colocando nossas heroínas em submissão a vilões, com conotações sexuais. Mas aqui a régua quebrou e tivemos a cena mais estúpida do ano. Não existe defesa, contexto ou textão de fã defendendo Saou que vai tirar o fato desse momento ser minimamente incoerente. Leafa, com seu poder de uma deusa, aparece no Underworld. Com toda a sua bagagem de conhecimento e poder, acaba sendo atacado e abusado por tentáculos de uma vilã, com o motivo de ser humilhada para o Sr. Bacon aproveitar o momento. Após uma sequência muito detalhada de tentáculos passando pelo seu corpo de forma bem estranha, o nível de fanservice tinha explodido, e ela resolve sair de lá e derrotar a inimiga. Resumindo, a falta de um projeto coerente, que cada episódio precisa ter um sentido, completude e um tom correto para ser produzido, fez o episódio inteiro ser inútil, e não só por essa cena, mas por toda a função da Leafa, que é absolutamente questionável após a sequência estranha e bem detalhada desses momentos de tentáculo, colocando em xeque se tinha alguém realmente preocupado em criar um projeto dessa temporada, ou se era um grupo de excelentes animadores trabalhando em um projeto sem coerência ou sentido. Bom, Saou já não tinha roteirista, então uma cena, um episódio desse, só é o resumo da ópera de altos e poços abissais de erros que tivemos nessa temporada. O melhor uso de CG do ano vai para o Homem-Lagarto correndo atrás de mim em Dororedoro. O mapa não só fez o dever de casa aqui, mas mostrou uma estética excelente para usar essa tecnologia, com cenários sujos, caóticos e com muita textura carregada e escura. Fora um contexto ótimo para usar uma tecnologia que juntava modelos 3Ds com elementos secundários na tela em 2D. Algumas vezes pouco se sentia a diferença entre eles, estabelecendo uma unidade em sua estética que poucos animes conseguem chegar, principalmente usando a própria tecnologia do 3D, que tem ainda muitos animes que custam a acertar a textura, taxa de quadros, movimentação, e todos esses elementos estavam perfeitamente alinhados em todos os aspectos escuros, riscados e caóticos de Dororedoro. Para fechar o nosso vídeo de categorias, claro que temos um pesadelo com um dos piores CGs que o mundo dos animes já viu. Com vocês, GBAT. Não vou levar em consideração como eles conseguiram destroçar a sinergia entre 2D e 3D, pois isso é fácil de se reparar, mas isoladamente seu 3D é triste, até para qualquer outra mídia como um jogo, por exemplo, já que apresentam falhas no esqueleto de movimento, texturas bugam com frequência e seu aspecto de finalização fazem eles parecer geleias, borrachas molhadas, quase tão medonho quanto a Arifureta que foi em 2019. Se excluísse todos os modelos 3D e colocasse em qualquer arte 2D estática, ficaria menos tenebroso. Fazendo uso dessa tecnologia aqui, só aumentar o grau de aberração desse projeto. E é isso, mais um Awards pra conta, espero que vocês tenham gostado, e de novo, desculpa por esse projeto tá demorando bastante, mas esse ano foi bem complicado pra mim. Se você gostou, já deixa aquele joinha, compartilha com todo mundo, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, porque depois do Awards tem outros projetos vindo por aí no horizonte. Eu vou ficando por aqui, um bom anime e até o próximo vídeo.